E aí, gente, beleza? Hoje eu vou falar para vocês um livro que é continuando a coleção da Salvat de filosofia, que é Aristóteles, da potência ao ato, da Salvat. Segue a mesma linha dos outros livros, não é um livro muito grosso, eu consigo ler em 2 dias, um dia, né? E tem 138 páginas. Esses livros dessa coleção são todos nessa mesma média de páginas. Aristóteles, da potência ao ato. Eu tive que fazer anotações, porque esse tipo de livro não é um romance, é mais sobre ideias, né? Aristóteles, né, não é uma aula também, eu vou falar das impressões que eu tive ao ler sobre a vida e a obra dele. Aristóteles, ele era um discípulo do Platão, que foi o discípulo do Sócrates, né? Só que o Aristóteles, ele tenta ir por um outro caminho de pensamento, embora ele respeitasse muito e valorizasse o Platão. Mas teve um momento que Platão, lá para suceder ele na academia lá de pensadores lá, o Platão escolheu, acho que é o sobrinho dele, o parente dele, né? Então, né? Platão, que falava sobre tanto desse negócio de, de, de moral, não sei o que, assim, faz uma coisa dessa, né? Tipo honestidade, faz isso, né? E aí o Aristóteles, ele sai, vai para outros cantos, ele acaba virando tutor, conselheiro do Alexandre Magno, né? Agora, o Platão, ele tinha esse negócio da ideia dele, que ele achava que as coisas aqui tinham uma essência, né? Se vocês virem o outro vídeo que eu fiz, tinha uma essência que era fora dessa realidade, sabe? Existe em algum lugar uma ideia, sei lá o que é a essência de uma coisa, né? Não é a essência, né? Eu não sei como que eu posso falar, é aquilo, é a ideia dessa coisa, né? O Aristóteles, ele vai por um outro caminho, ele tenta ser mais lógico, mais racional, ele pensa assim, né? Bem, a gente não pode falar por essas coisas que a gente não conhece, né? A gente tem que explicar, para explicar as coisas daqui a gente tem que vê-las pelo lado daqui, né? Ou seja, né? Se para Platão a ideia era de as coisas daqui tem uma ideia que fica fora, né, na metafísica, assim, né? Para o Aristóteles, por exemplo, eu posso falar mesa, falei mesa, né? Falava mesa, que é a linguagem também para se expressar, sei lá, eu falo mesa, né? Para Platão existe um lugar, que existe um lugar, alguma coisa metafísica que existe a essência dessa mesa e que faz a gente chamar todas essas coisas, por mais que sejam diferentes, de mesas, né? O Aristóteles é assim, a mesa existe, pronto, está aqui já, ela existe. Agora a gente vai chamar de mesa, ou seja, essa ideia que a gente deu de mesa veio depois disso aqui, veio porque a gente está nomeando isso aqui. Então, ou seja, a ideia, esse negócio, essa utilidade desse negócio vai vir através desse negócio que já existe, não ao contrário, essa coisa existe porque compartilha de uma ideia de mesa que existe em algum outro canto, sabe? É muito complicado isso, mas é interessante. É, tá. Ele vai muito pela lógica, o Aristóteles, ele tenta fazer esse negócio o silogismo, ele usa bastante, né? Não vou falar do silogismo errado, né? Que faz a gente seguir por uma linha de raciocínio que leva a um resultado errado. Ele acha que através dessa argumentação, ou da lógica, ou de um raciocínio, você consegue chegar numa verdade, né? Tipo, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Tá certo, né? Claro que muita gente faz a conta errada, né? O Aristóteles, né? Tá. Ele fala muito sobre valores, sobre virtudes, esse tipo de coisa. Ele fala porque para o Aristóteles, como tudo é daqui, sabe? Tudo daqui, né? Então o homem, ele só pode ser entendido dentro também de um contexto social, que é uma ideia de uma sociedade, sabe? Então você só vai poder ser analisado se a gente levar em consideração a sociedade também e a sua participação nisso, a sua utilidade nisso, esse tipo de coisa. Porém, o Aristóteles, ele poderia esbarrar numa coisa que é aquele eu acho que é utilitarismo, ou estou esquecendo, estou falando besteira aqui,
Aquele negócio que as pessoas têm uma função, etc., que as pessoas, se não tiver uma função, é descartável, essa patifaria. O Aristóteles flerta um pouquinho com esse negócio, porque ele vê o homem dentro da sociedade, né, só com a sua função, e cada pessoa deve ser analisado independentemente, sabe? Ele acredita que você tem que ir do individual, assim, para depois ir para entender um coletivo, né? Eu até sou a favor desse tipo de ideia, né? Mas ele flerta muito com o negócio do Nietzsche, sabe? O Nietzsche flerta com o negócio, com a ideia dele, né? Que é esse negócio de cada homem ele tem que exigir o seu potencial de acordo com, tipo, o vir a ser, de acordo com aquilo que ele vai ter que ser, né? Realmente. É muito complicado explicar essas coisas, né? Ou seja, ele dá um exemplo muito legal nesse livro, fala do Toy Story, ou seja, fala que o final, né, tipo, felicidade, ele vai reduzindo as coisas para querer saber o que é bem e o que é mal. Então, o bem e o mal, assim, né, o bem está ligado à felicidade, e fazer o bem dentro dessa ideia de filosofia é fazer aquilo que você está disposto, você está determinado a querer ser, fazer, e isso vai variar de cada um. Então ele usa a ideia do Toy Story, como assim? Porque o Toy Story tinha os brinquedos lá, né? Os brinquedos eles só eram felizes quando eles eram utilizados pelo Andy, né? Ou seja, o brinquedo tem a sua finalidade, que a felicidade dele é de acordo com a função dele, que é eu sou um brinquedo, o brinquedo serve para isso, para ser um instrumento de diversão, para brincarem com isso, né? Então, se ele atinge isso, então ele é feliz. A mesma coisa de um abridor de lata, né, por exemplo. Se o abridor de lata não tivesse consciência, ele seria feliz se ele pudesse desenvolver a sua condição de abridor de lata perfeitamente. Nós podemos falar isso entre várias questões que é do mundo de trabalho hoje, que agora eu faço essa comparação, que é assim, né? Você pode ser um advogado, você é um enfermeiro, você é um médico, publicitário, sei lá. E aí você está trabalhando em uma outra área, ou seja, então esse seu trabalho, no máximo, você tem que ver como um meio para você chegar à sua condição de felicidade, que vai ser como você vai desenvolver isso que você quer. Ou seja, você é um enfermeiro, você está trabalhando de advogado, por exemplo. Então, na verdade, essa função de advogado tem que ser uma coisa temporária que vai te dar dinheiro para você pular para a sua condição de enfermeiro. Se você vê isso como sua condição final de advogado, você não vai ser feliz. Agora, se você tentar desenvolver sua capacidade de enfermeiro, ou seja lá o que quer que você seja, né? Aí sim você pode alcançar felicidade, e aí eu concordo bastante com esse tipo de visão também. O Aristóteles, como ele vai falar que as coisas em si, né, estão aqui, né? Tipo, é o ato, esse agora. Eu acho que eu não estou confundindo, é isso que você é, sabe? Essa árvore é o que ela é, e a potência é o tal do vir a ser, sabe? Então, cada coisa está dentro de uma condição específica, a árvore de árvore, eu de Fabrício aqui, né, de Nefasto, sei lá, você, a cadeira de cadeira, e as coisas podem não ser, as coisas não são imutáveis, né? Mas elas estão dentro de um padrão ainda que serve para essa pessoa, né? Vai crescer, vai nascer, vai crescer, vai morrer e pronto. E tem toda a questão da felicidade que já engloba outro tipo de coisa, né? Então, a potência, o ato seria isso, né? Esse negócio que você é agora, né? Isso, né? Isso. E a potência, né? Tipo, da potência ao ato, a potência seria aquele seu vir a ser, aquilo que você pode se tornar, né? O seu potencial e tudo mais, né? A felicidade eu falei, eu gosto de dar um exemplo, né? Tipo assim, você não pode julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvores. Isso é alguém que escreveu isso em algum lugar que eu já esqueci, sabe? Então a mesma coisa serve para a felicidade, sabe? Você tem aquele funcionário que não está desempenhando bem a função, fazer o quê? Ele está dentro de uma fatalidade, na verdade ele não está desempenhando a função dele, que não quer dizer o trabalho dele, não quer dizer aquilo que a sociedade quer que ele seja útil, mas aquilo que ele está disposto a ser útil. E esse negócio do vir a ser, né, uma coisa que vai se tornar outra coisa, exige um movimento. E o Aristóteles ele queria entender esse movimento, como se dá isso, esse negócio, que nome é esse negócio. E daí é quando Aristóteles começa a entrar num círculo vicioso de pensamento, que ele começa a imaginar um ponto de partida que seria infinito, né?
E daí ele entra nessa questão e entra coisas religiosas no meio, mas daí vai ficar muito complicado, muito complexo para falar agora. Porque, embora ele seja muito lógico, sabe, a mesma coisa que o Platão tinha também um pouquinho, em algumas coisas, ele, em determinado momento, ele flerta com esse negócio de uma coisa além, porque ele não tem a explicação para isso e os filósofos querem ter a explicação para tudo, né? Assim, na juventude do Aristóteles, quando ele estava crescendo, depois que ele foi discípulo de Platão, ele teve as tretas com o Alexandre também, embora ele fosse muito conselheiro, ele acabou virando um sem terra, um sem teto, assim, ficava indo de um lugar para o outro, e foi meio complicado para ele. Tá, eu falei, né, ser bom vai de acordo com a realidade da coisa, né, que você é isso, você só será bom nisso se você está de acordo com aquilo que você tem que ser, sabe? Valores, virtudes. Ele fala sobre valores, virtudes, porque toda a filosofia, na verdade, né, tem aquilo da parte prática, de como que você vai utilizar tudo isso na sua vida, né? Para Aristóteles, a parte boa de como viver é assim, né? Você tem que tentar fugir dos vícios, né? Da covardia, né? Os vícios, a covardia e o excesso, que às vezes é muita coragem também. Então ele tenta encontrar uma linha tênue. Porém, não é uma tabela que você vai ver assim, existe a covardia, existe a coragem e você tem que estar aqui no meio. É muito diferente, porque essa linha tênue vai variar de acordo também, deixa eu ver quanto tempo aqui. Tá. Essa linha tênue vai variar de acordo com a situação. Por exemplo, se for uma situação que pede extrema covardia ou extremo resguardo, sabe? Você não agir, que exige um medo seu, alguma coisa assim. Se for uma situação assim, tem que se ignorar esse negócio de andar na linha, sabe? O meio termo não vai funcionar. Você vai ter que ser o covarde, você vai ter que se preservar de alguma maneira, né? Agora, se for uma situação limite, de repente que vão assassinar pessoas, você está lá, se você não fizer algo assim, se você não for radical, então concebe-se dentro dessa ideia do Aristóteles, do viver bem, você vai ter que agir dessa forma meio radical, ou seja, brinca entre o vício, a grande virtude, e você tem que encontrar um centro para isso, só que de acordo com a situação que se apresenta também, sabe? Então é muito complicado, é difícil você viver bem, né? Agora tem questões aqui que o Aristóteles, ele abre caminhos para algumas coisas. Por exemplo, ele deixou uma obra muito vasta, gigantesca a obra do Aristóteles, porém poucas coisas que foram recuperadas. E a metafísica do Aristóteles não é uma metafísica tipo do algo além, do espiritual, não sei o quê. Que nem que Platão acaba flertando com isso e outros filósofos mais religiosos têm, né? A metafísica dele é aquilo que vai além da física. Ou seja, de repente um estudo muito aprofundado da física. Tipo, tem a física, né? Tem os elementos que ele fala que faz parte da coisa, o si, né? Da coisa que ele tenta identificar. Tem esses elementos que ele classifica em tabelas de várias coisas, né? Mineral, não sei o quê. E em outros parâmetros também, que ele coloca as coisas assim da Terra, né? E as coisas um pouco mais impalpáveis, como são os corpos celestes, etc. Esse tipo de coisa, né? E ele, na obra dele, ele chega a classificar animais, porque ele acha que para você entender as coisas daqui, você não pode apelar para um além, você tem que estudar as coisas daqui. E ele pesquisa classes de bichos, classes de plantas, classes de um monte de coisa, quase a mesma coisa assim talvez a mesma coisa que o Darwin fez, só que o Darwin se aprofundou muito mais, né, porque tinha muito mais informação, Aristóteles não tinha tanta informação sobre isso, né, e ele fez essa tabela com muitas coisas. Então, provavelmente, talvez o Darwin, não sei, deve ter se deparado com essas questões do Aristóteles que ele fez, né? Ou chegou a tomar conhecimento de alguma maneira, né, por cima ou não, e se aprofundou no negócio, criou tudo que o Darwin criou, né? Criou não, descobriu, né? Já o Aristóteles, ele faz toda essa questão, né, da catalogação, de ter que entender coisa por coisa, porque de repente você fala assim, por que você é mal, né? De acordo com Aristóteles, não é que é mal, porque a situação, você é um corpo, de repente um corpo estranho nessa determinada situação, porque você como quase se fosse um destino, mas não é um destino, na verdade. Você, na verdade, é predisposto para outro tipo de coisa, sua felicidade faz parte de outra coisa. Então, você vai desenvolver pouco essa sua capacidade, né, de ser bom. Porém, existe esse negócio que não é só você estar no caminho certo. Ele fala que essa construção do ser, para você agir de tal maneira, vai sim com a prática de uma ação.
Ou seja, você não é só bom porque você conhece todas as virtudes, você sabe que não tem que fazer. Quando na prática do dia a dia perde o seu comportamento de bondade, daí que você vai ser bom, é aí que foge, né, a verdade de tudo, né? E outra coisa que ele faz, né, quando ele está analisando os corpos assim, celestes, tudo mais, os astros, ele acreditava assim que a Terra era o centro, que tudo girava ao redor dela, e ele foi criando uns esquemas assim desenhando toda essa dinâmica que acontece no espaço. Por isso que o Aristóteles é legal, porque ele é pé no chão, porque ele tenta conhecer tudo, embora quando ele chega na questão da origem primária das coisas assim, ele flerte com um sobrenatural, que é a única coisinha que prende ele a uma metafísica do sentido claro que a gente conhece, né, do além, porque a metafísica, a maior parte da metafísica dele é talvez desmembrar da explicação da física, etc, né? E aí depois que ele fez todos esses esquemas, uns anos depois vieram, né, os pensadores ou astrônomos, sei lá como que se fala, que daí criaram, né, o sistema solar direito, como criaram não, né, descobriram, né, que é o Sol, né, tudo gira ao redor, etc. Mas, ou seja, uma fonte, aquela coisa básica, tá já partindo do Aristóteles, tá vendo? É muito legal, é tipo um visionário mesmo, né? Então é isso, né? Falei de tudo que eu tinha que falar, tô vendo aqui no papel, tá bom. Então é isso, Aristóteles da potência ao ato. Eu falei, não sei se fez sentido para vocês, mas essa coleção é incrível mesmo. Tem outros livros, só mostrar aqui que eu tô, Descartes eu trouxe hoje para ler, Descartes, mas quando eu passei na banca já tinha chegado Schopenhauer, que talvez Schopenhauer passe na frente, mas eu gosto muito do Descartes, porque o Descartes também flerta com muitas coisas do Aristóteles, sabe? Essa coisa de como descobrir a verdade, como chegar, porque na verdade tudo isso do Aristóteles não é tipo em vão, serve como uma base para você criar a argumentação, criar um tipo de lógica, raciocínios que vão se sucedendo até você encontrar a verdade, que daí já foge um pouquinho daquele negócio, eu vou imaginar, vou criar aqui na minha cabeça o que é. Não, ele quer pegar os elementos que estão à nossa frente e vamos conhecer a realidade através da própria realidade. Ele acha que é possível fazer isso, né? Tem as questões que falam que a filosofia se dividiu aí, Aristóteles e Platão, né, cada um e numa vertente diferente, embora às vezes tem coisas que se relacionam. Ele fala da essência, quando ele fala da essência do objeto em si, por que nós somos tão diferentes? Por exemplo, você é um homem, eu sou um homem, mas, por exemplo, minha felicidade está ligada a escrever, a sua felicidade está ligada a ser um professor, por exemplo, ou um enfermeiro, ou advogado. E ele fala que, de repente, essas questões que ao olho nu você vê que é todo mundo igual, na prática entra essa questão da essência, né? Não sei se ele coloca uma metafísica ou não, fica meio no ar isso aí, né? Tem uma essência que, na verdade, eu considero assim como a personalidade, de repente a gente pode pegar a neurociência, toda uma parte psicológica que outros filósofos vão ajudar a desvendar, né? E que daí cria aquele objeto único que é você. Então é isso, gente. Falou, até mais. Tchau, tchau.